Após Lula afirmar que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas, o chefe do executivo se tornou alvo de críticas, especialmente da oposição. Na ocasião, o presidente questionava as ações de Donald Trump para combater o narcotráfico, dizendo que explodir embarcações com drogas não resolveria o problema. Nas redes sociais, o deputado Nicolás Ferreira ironizou a fala de Lula, afirmando que, nesse ritmo, o PCC virará ONG. Já o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que a declaração é inacreditável, acusando o chefe do executivo de romantizar o crime. Após a repercussão negativa, Lula voltou atrás e afirmou que sua frase foi mal colocada e que seu posicionamento é claro contra os traficantes e o crime organizado. Deixa eu chamar o Roberto Mota, chegando ao vivo diretamente do Rio de Janeiro. Não foi bem isso que o presidente quis falar, hein, Roberto Mota? Foi uma frase mal colocada? Boa noite, bem-vindo. O nome disso não é fala mal colocada, Koba. O nome disso é sincericídio. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu acho que pouca gente ficou realmente surpreso com essa frase. O governo brasileiro discursou na Indonésia. Disse que Trump não pode atacar os narcotraficantes no Mar do Caribe e disse também uma frase que com certeza vai ficar marcada na história. O governo disse que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas. O governo escolheu provavelmente um dos piores lugares do mundo para dizer isso. A Indonésia é um país que condena os traficantes de drogas à morte. Inclusive, brasileiros já foram executados lá por esse crime. Imaginem vocês a reação do presidente da Indonésia quando ouviu a tradução do discurso. Ele deve ter achado que o tradutor tinha usado alguma droga. Deixa eu também chamar o Luiz Felipe Dávila, chegando agora também para analisar a repercussão dessa fala do presidente da República, que está pegando muito mal e a oposição está aproveitando, Dávila, de que os traficantes seriam as vítimas dos usuários. Boa noite, bem-vindo. Vítima somos nós brasileiros de um péssimo governo que faz o Brasil passar vexame em todas as conferências internacionais ou qualquer atitude como esta na Indonésia, como bem lembrou o Mota, um lugar que condena veementemente a droga e condena traficantes à morte. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. É mais um triste retrato desta diplomacia militante, ideológica, que trai os interesses brasileiros e, pior, coloca em risco o que este governo diz que quer endurecer penas de segurança no Brasil. Como acreditar num governo que diz que quer endurecer penas em relação à segurança pública no Brasil, se o presidente da República diz que traficante é vítima de usuário? No fundo, não é só uma fala desastrosa e trágica no seu contexto da política internacional, no local onde foi proferida, mas principalmente por ignorar a maior preocupação de todos os brasileiros. O item número 1 hoje, na lista de preocupações dos brasileiros que tira o sono de todas as famílias no país, chama-se segurança pública. E a segurança pública se tornou este pesadelo do povo brasileiro justamente por causa do crime organizado, cuja principal atuação é sim no tráfico internacional de drogas. Por isso, mostra insensibilidade política com a maior preocupação dos brasileiros, mostra insensibilidade diplomática de tratar de um assunto delicado num país que condena traficantes à morte e mostra, mais uma vez, o presidente brasileiro tratando da política externa como se fosse um palanque eleitoral e falando para sua militância. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, traficantes, no caso, a gente pode fazer uma clara associação às facções criminosas, né? De tráficos de drogas. A gente tem as facções brasileiras dominando o mundo todo, PCC, Comando Vermelho e tantas outras, que dominam o território, que se tornam em instituições paraestatais
que sonegam impostos, lava dinheiro e que, de alguma maneira, ajuda a estragar muitas famílias também, que vê vários dos seus viciados em droga, enfim, e agora são tratados esses traficantes como vítimas. Cristiano Beraldo. Boa noite, Kobayashi. Boa noite, Dávila, Mota. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Koba, eu fiquei especialmente frustrado com essa colocação do presidente da República, não por causa do presidente da República que temos, porque a gente sabe que ele é capaz de grandes barbaridades, mas justamente hoje eu tive um almoço com importantes empresários americanos e eu tive que me ver num papel absolutamente impossível de ser cumprido com o mínimo de racionalidade, de explicar do que se trata um presidente de um país como o Brasil, que sai mundo afora usando a defesa de traficantes para atacar Donald Trump. Não há explicação razoável. É aquele momento em que a gente, como brasileiro, se sente absolutamente humilhado pela declaração do presidente, que, em última instância, é sim o representante do Brasil, não apenas aquele que toma as decisões do Poder Executivo no país, mas representa o Brasil mundo afora. É importante a gente esclarecer para a nossa audiência que um presidente da República, diferente de nós, até nós aqui, às vezes a gente é abordado por um assunto, tem que comentar sobre um assunto, a gente acaba levado pela emoção. Aliás, eu sou o número 1 em me deixar levar pelas emoções, às vezes, ou até com certa frequência, me altero aqui, fico nervoso com as coisas que a gente tem que comentar. Mas um presidente da República, não. O presidente da República, que nessa comitiva aí deve ter levado pelo menos 100 pessoas com ele é muito bem brifado, ele é muito bem informado, ele sabe de dados sobre cada um dos assuntos que ele comenta. Quando o presidente da República do Brasil equipara o traficante a um pobre coitado, a uma vítima, assim como nós somos vítimas de um assalto quando a gente sai à rua falando ao telefone, usando uma aliança, talvez um relógio, um tênis um pouquinho mais legal, nós somos vítimas de um assalto. Para o presidente da República do Brasil, o traficante é a vítima do usuário, assim como o assaltante é vítima de nós, cidadãos de bem, que ousamos trabalhar, ganhar o nosso dinheiro honestamente e comprar alguma coisa de valor. É esse conceito que nós, as pessoas que estão no lado do bem, impomos uma derrota àquelas pessoas que estão do lado do mal, como se o mal que mora nessas pessoas viesse do nosso sucesso. É o presidente da República justificando todo tipo de crime cometido contra as pessoas de bem. Então, assim, é uma loucura o que a gente está vendo. Vitimizar o traficante da mesma forma que toda a esquerda brasileira passa a mão na cabeça do consumidor de drogas, do drogado. O Brasil, que tem um Supremo Tribunal Federal que libera 40 gramas para os maconheiros andarem por aí, sendo que maconheiro não tem como comprar maconha, a não ser de um traficante. E aí nós nos vemos nessa situação de ter o nosso presidente da República se manifestando dessa forma vergonhosa mundo afora. É inacreditável, Kobayashi. O Roberto Mota, e essa frase foi dita nesta quinta-feira, portanto ontem, pelo presidente da República, de que os traficantes seriam vítimas dos usuários, né? Quando a gente vê no dia seguinte, no caso hoje, sexta-feira, neste 24 de outubro, uma operação aqui em São Paulo para desmantelar um plano da facção criminosa que visava assassinar autoridades, dentre elas o promotor do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia. Inclusive, o PCC havia locado um imóvel
muito próximo à sua residência, cerca de 900 metros. Drones sobrevoaram a residência do promotor. Ou seja, no dia seguinte dessa frase, a gente vê essas vítimas, os traficantes, as facções criminosas, planejando matar autoridades, né? Não só o promotor, algumas outras autoridades também do próprio sistema penitenciário, enfim, que são as autoridades que estão com o risco da própria vida e da família combatendo o crime, né? As facções, todos os crimes que eles praticam, o mal que fazem à sociedade. Ou seja, é uma comparação, né? Esses dois fatos, a fala do presidente da República, a operação que visa matar autoridades acontecendo um dia após o outro, que nos causa uma certa reflexão muito importante a respeito dos valores em relação a isso, né, Roberto Mota? Essa é uma das questões fundamentais do combate ao crime no Brasil, Koba. Aliás, não só no Brasil, em outros países também, por exemplo, nos Estados Unidos. A esquerda não acha que tráfico de drogas é crime. Isso é evidente nas declarações, nos discursos, nas entrevistas, mas principalmente nas políticas adotadas pela esquerda em relação ao tráfico de drogas. O traficante é tratado como um coitadinho, como vítima da sociedade. Tem gente que diz que ele é um trabalhador, ele é um comerciante varejista de drogas. Tem livros de direito, há muito tempo atrás eu vi um livro de direito requerido, exigido para o exame do curso de mestrado do direito de a faculdade aqui no Rio de Janeiro, um texto dizia isso. Traficante é apenas um comerciante varejista de drogas. Tráfico não é um crime violento, se repete isso nos tribunais do Brasil. E essa visão do bandido coitadinho, ela vale para todos os bandidos. Nós já ouvimos as frases, coitado, o jovem não está fazendo nada demais, só está roubando um celular para tomar uma cerveja. Tem aquela filósofa que disse que o assalto tem uma lógica, ela entende a lógica do assalto. O sujeito quer ter alguma coisa, não tem dinheiro para comprar, então ele assalta para roubar. E essa visão da esquerda ignora um dos fundamentos do combate ao crime, que é o fato de que o bandido é movido por incentivos e punições. Quando você ignora isso, você não tem mais nenhuma forma de combater o crime, porque você substitui a punição, que é a única coisa que dissuade o criminoso. Você substitui isso pelo afeto com o criminoso, pelo entendimento. Não vamos mais prender, vamos ressocializar. Por isso, só entre 2003 e 2018, na primeira vez que a esquerda chegou ao poder no governo federal, nos 4 primeiros mandatos, foram assassinados no Brasil 875 mil pessoas. São números oficiais disponíveis para todo mundo. E no ritmo atual, até o fim deste governo, esse número provavelmente vai ultrapassar 1 milhão de brasileiros assassinados. O Luiz Felipe Dávila, quero também a sua opinião, porque como é que o traficante seria uma vítima do usuário se o que o traficante quer é cada vez mais usuários para o seu negócio, né? É isso mesmo, Koba. Mas a visão mais deturpada disso é que quando nós não tratamos o traficante como um criminoso perigoso, e como você bem destacou, membro dessas organizações criminosas que na verdade são verdadeiras máfias, o que acontece é que o Estado brasileiro parece que não compreende, o Estado não, o governo brasileiro parece que não compreende a gravidade de um país que está a caminho de se tornar um narco-estado. E os sinais de que o Brasil está se tornando um narco-estado são justamente esses sinais que você mencionou. É uma organização criminosa que desafia o Estado, ocupa território, controla negócios lícitos e ilícitos, ameaça autoridades, mata autoridades, né, como foi o ex-delegado-geral da Polícia Civil. E este é o perfil de um narco-estado. E nós estamos a caminho disso, e esse governo incompetente, imoral, não faz absolutamente nada. E quando fala alguma coisa, se orgulha que 40% dos criminosos são soltos na audiência de custódia, e depois o presidente da República faz esta declaração patética de que, na verdade, o criminoso é uma vítima do drogado. É uma coisa maluca isso. Então, assim, o Brasil
como nação, está completamente despreparado para enfrentar o crime organizado. Essas declarações mostram a ausência do senso de urgência e de gravidade para desmantelar o crescimento dessas organizações criminosas que vêm transformando o país num narco-estado. É um governo que perdeu completamente a sintonia com a sociedade e com os brasileiros. Falando em crescimento das organizações criminosas, Uberaldo, a gente não pode deixar de citar o poderio dessas organizações de conseguir cada vez mais adeptos, né? O recrutamento que é feito nos presídios, de onde se controla essas facções, as maiores lideranças estão presas e ainda assim continuam liderando os caminhos, os rumos das facções criminosas mais importantes, mais perigosas do Brasil, e numa crescente que vem cada vez em maior escala. Ou seja, se a gente continuar com essa velocidade, essa dimensão toda, cada vez aumentando das facções criminosas, se a gente olhar em relação à década que está por vir, a tendência, se nada for feito em relação à mudança no sistema penitenciário, na legislação penal, nas execuções da pena, no processo penal como um todo, nas investigações contra essas facções, a tendência é que elas cada vez mais cresçam, né? Olha, Koba, o problema não é só essa incorporação de mão de obra dentro do sistema prisional brasileiro. É óbvio que quando você tem um preso que cometeu um crime qualquer, de forma individual, isolada, vai para um presídio cumprir sua pena, chega ali, vê um ambiente absolutamente controlado e hierarquizado, onde as pessoas precisam fazer parte daquele sistema de facção criminosa para poder ter ali algum tipo de benefício ou de respeito, ou seja lá do que for, essa pessoa se incorpora àquele universo e passa a ser um soldado dessa facção criminosa. Mas, para mim, o mais grave é nós olharmos o que acontece nessas regiões, nessas mais de 1.000 regiões no Brasil que são completamente dominadas pelo crime organizado. São lugares onde não há mais nenhuma soberania nacional, não há democracia, não há a validade da lei, e quem manda ali é justamente aquela entidade dominante. Pode ser o traficante, pode ser o miliciano, pode ser quem for. E quem não cumprir é morto. E a polícia não vai, porque não tem os instrumentos necessários para fazer uma invasão e a retomada daquele território, porque se assim o fizer, será acusado e, muito provavelmente, policiais serão condenados por terem provocado ali, submetido pessoas a uma situação vexatória, a humilhação, a terem matado um ou outro que se opôs ali a cumprir com as ordens dos policiais. E aí você tem a juventude, sobretudo. Isso eu estou falando de dados estatísticos, eu não estou inventando aqui. Você tem um recrutamento brutal de jovens que vêm de famílias onde o pai é ausente, jovens que não conhecem a vida a partir de uma referência masculina hierarquizada que possa servir como uma referência positiva na vida desses jovens. Eles olham para fora e encontram no traficante, no dono do pedaço, no poderoso que anda armado, cheio de ouro, relógio caro, carro bacana, moto bacana, cheio de dinheiro. Essa é a referência que ele passa a ter para a vida dele. Aí, quando vai lá o IBGE fazer pesquisa de desemprego, esse jovem ele não se sente desempregado, porque ele já sai empregado pelo crime, vai fazer carreira no crime, vai fomentar este universo brasileiro em que ser do crime passou a ser uma escolha profissional. Hoje, primeiro, não há punição para o crime, é muito difícil você ser punido. Segundo, o criminoso é a vítima. Essa fala de hoje do presidente da República não é uma fala isolada, não. Ela decorre da prática da esquerda ao longo do tempo. Então, o criminoso é uma vítima da sociedade. E aí esse jovem vai se colocar no papel de vítima. Agora, para piorar, o pior que eu vi, Koba, nessa fala do presidente da República não foi nem esse absurdo sobre o papel do traficante e do consumidor de drogas. O pior, para mim, foi a fala do presidente querendo que cesse a
polarização. Essas foram as palavras dele, eu não estou inventando uma vírgula. Precisamos acabar com a polarização entre o bem e o mal. O bem e o mal. O mundo, desde que o mundo existe, desde que o mundo é habitado, há uma permanente polarização entre o bem e o mal. E eu antecipo aqui para a nossa audiência, eu serei o mais polarizado, o mais radicalmente polarizado contra o mal, até o último dia da minha vida, porque é este o exemplo que eu tenho que dar para os meus filhos. O mal é inaceitável, o mal tem que ser combatido. Nenhum homem ou mulher que tenha cargo público pode ousar pensar em usar do seu poder para ceder 1 milímetro qualquer para o mal. A polarização do mal é necessária à civilização. Não existe alguém sair mundo afora discursando para rádios e TVs e portais do mundo inteiro, dizendo que não podemos ter polarização entre o bem e o mal, devemos aceitar o mal. Que conversa é essa? Só se for na casa dele, porque na minha casa o bem prevalecerá. Farei tudo o que puder para que isso aconteça. Isso é coisa de gente sem fé, sem alma. Gente que entregou o seu caráter, a sua moral há muito tempo. É absolutamente inaceitável este tipo de comportamento que humilha a nação brasileira. Quero a sua opinião, Roberto Mota, agora sobre os aspectos políticos decorrentes dessa manifestação do presidente, porque a oposição abraçou esse discurso para criticar e para ironizar, inclusive. Um dos que teve maior crítica em relação à frase do presidente foi o deputado federal Nicolas Ferreira, que falou que desse jeito, de acordo com a manifestação do presidente da República, daqui a pouco o PCC vira ONG. Daqui a pouco, Koba, esse barco já saiu há muito tempo. Eu sou um dos que falam isso e eu acho que às vezes fico até chato, porque eu repito isso aqui no Pingos praticamente todo dia. Não adianta você esperar nenhum movimento, nenhuma medida, nenhuma lei, nenhum projeto efetivo de combate ao crime de quem não tem convicção de que o criminoso merece ser punido. Nesse discurso, o que a gente viu foi realmente franqueza. A franqueza pegou mal, alguém deve ter tomado um susto, né, e dito, olha, eu sei que a gente pensa assim, mas a gente não pode falar essa coisa desse jeito, né? Tão claro assim. Nós estamos na Indonésia, nós estamos em discussão com os Estados Unidos. Você lembra como é que está a América Latina? Lembra o que está acontecendo na Venezuela, na Colômbia? Lembra dessas outras coisas que estão acontecendo no Brasil? Esse é um péssimo momento para a gente se expressar com essa franqueza. É melhor voltar atrás. Agora, basta você olhar o que vem acontecendo no Brasil desde 1985, quando foi a última edição do Código Penal e do Código de Processo Penal para cá. O movimento é sempre na direção de tratar o criminoso como um pobre coitado, quando não como um aliado. E eu acho, Koba, que o maior impacto dessa declaração, e isso provavelmente foi o que motivou essa volta atrás, que até onde eu sei é inédito, né? Entre as pérolas que já foram ditas sobre o crime no Brasil, eu nunca vi nenhuma delas ser revista, ser editada dessa forma. Então, eu acho que o maior impacto deve ter sido externo, no momento em que os Estados Unidos resolveram efetivamente levar adiante uma guerra contra as drogas, no momento em que o presidente da Colômbia está pagando, vai começar a pagar por tudo o que ele disse em favor das drogas, no momento em que sanções são aplicadas a pessoas no mundo inteiro, acho que nós vamos falar isso, né? Inclusive, o último que recebeu foi justamente Gustavo Petro. Neste momento, você dá uma declaração dizendo que o traficante é vítima do usuário. Assim, eu acho que isso pegou muito mal, mas foi para fora do Brasil. A opinião aqui dentro, isso aí, obviamente, causa indignação, mas não vai causar nenhuma reação efetiva. Já fora do Brasil,
eu acho que o cenário é bastante diferente. 18 horas 26 minutos, a gente vai para um rápido intervalo para você que nos acompanha pela nossa rede. Por aqui a gente segue, daqui a pouco a gente vai aprofundar nessas questões todas envolvendo os Estados Unidos, a Venezuela, os Estados Unidos e o presidente colombiano, enfim, essa movimentação toda do presidente americano em relação ao combate ao narcotráfico, mas especificamente sobre a fala do presidente Lula, o Luiz Felipe Dávila, foi em solo estrangeiro, uma declaração que repercute mundo afora, né? E isso impacta na imagem do Brasil também. Uma manifestação do presidente em relação aos traficantes e, de alguma maneira, flexibilizando a gravidade do tráfico e do narcotráfico também, né? Infelizmente, só reforça a imagem justamente de um presidente que transformou o país numa nação irrelevante nas relações internacionais, insignificante e que quando abre a boca fala besteira. Infelizmente é isso. Mas o recuo do presidente na sua fala, dizendo que não foi bem assim, não foi por causa da audiência internacional, porque para ele a audiência internacional é mais um palanque eleitoral para conquistar votos no Brasil. Ele não está nem aí com o palanque internacional. Aliás, se tivesse aí, não trataria a diplomacia brasileira com esse descaso que ele faz. Portanto, o recuo dele foi porque ele tratou de um tema que afeta demais a vida do brasileiro, que é considerado hoje a maior preocupação do povo brasileiro, e isso caiu mal com o eleitorado brasileiro. É por isso que ele recuou. Não tem nada a ver com a política externa. Com a política externa, se ele falar 10 besteiras e ajudar a ganhar voto aqui, ele vai falar 10 besteiras. Não tem nenhum problema com isso. O problema é que ele teve que recuar porque atingiu em cheio a maior preocupação do brasileiro, e é como se o presidente menosprezasse a maior preocupação que hoje tira o sono de todos nós no Brasil. Então, foi por causa disso que ele tentou desdizer o que ele falou. Então, porque ele só pensa em eleição. Tudo que ele faz, todo o gesto dele é calculado para as eleições de 2026. E aí ele deu uma escorregada, tentou recuar para não causar tantas baixas na sua já impopularidade crescente. Em 1 minuto e meio, Beraldo, qual é o impacto político para o presidente dessa sua fala aqui no território brasileiro para as eleições do ano que vem? A repercussão é muito negativa em geral. Obviamente, existem aqueles apoiadores do presidente da República e aqueles que têm ódio da direita, para quem, se não for apoiador de Lula, você é uma pessoa da extrema-direita. Para essas pessoas, o presidente Lula pode falar o que bem entender. Agora, para qualquer um que tenha um mínimo de bom senso, consegue conectar os pontos e compreender que essa fala do presidente não vem de uma fala de empolgação. O presidente tem ali uma equipe que dá a ele informações e discute posicionamento sobre todo e qualquer assunto, especialmente sobre essa questão da Venezuela, especialmente sobre as acusações dos Estados Unidos em relação à atuação de Nicolás Maduro com o tráfico internacional de drogas. Então, Lula não disse coisas de improviso, ele disse de uma forma improvisada, mas a mensagem que ele queria passar certamente foi uma mensagem bastante apurada e ele estava de acordo com ela. Portanto, essa defesa de Nicolás Maduro, custe o que custar, demonstra o nível de comprometimento que existe da atual administração do Brasil com pessoas que estão ligadas claramente com o lado negro da força.